Breno, eles mostraram de maneira muito clara a pertinência das teses do Trotsky e o fracasso da teoria do socialismo no seu país. Né, Stalin defendia a construção do socialismo em um só país e terminou com a construção do socialismo em nenhum país. Terminou com a União Soviética, o capitalismo sendo restaurado no final do século XX e com a derrota da Revolução. Então, o que o Trotsky dizia com a necessidade, que não era Trotsky, isso era característico, o socialismo só país só aparece pela primeira vez em 1923 e 1924, formulado inicialmente por Bukharin, que tinha mais capacidades enquanto elaborador do que Stalin aderiu, né? Veja que a questão aí não é que você não vai lutar para que a revolução sobreviva, para que ela permaneça com todas as forças e etc. Claro que você vai fazer isso, mas você sabe dos limites que existe de um país dentro de uma economia mundial capitalista que precisa trocar com o meio externo, que sofre pressões militares e econômicas de todos os lados, é a impossibilidade desse regime sobreviver se a revolução, em algum momento, ela não se espalha. E foi de fato o que aconteceu. A revolução ela não se espalhou, inclusive com a ajuda da União Soviética muito grande, por vários motivos que nós vamos ter ocasião de discutir aqui, e termina com o capitalismo sendo restaurado pela própria burocracia no final dos anos 80. A União Soviética não terminou com a invasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu, acabou a União Soviética. A União Soviética não terminou nem sequer com mobilizações populares pela restauração, que tinha manifestações populares contra o governo, a burocracia que estava ali instalada. A União Soviética, ela termina com a própria burocracia, diante da instabilidade do regime, diante das manifestações, diante da incapacidade desse socialismo se desenvolver em um só país, né? Com a própria burocracia restaurando o capitalismo e se tornando eles mesmos capitalistas, através de uma série de medidas aí amplamente documentadas. Então, a história comprovou a tese de Trotsky. A teoria da revolução permanente é outro aspecto fortemente comprovado. A teoria da revolução permanente, ao contrário do que vulgarmente muita gente entende, né, é uma teoria que Trotsky desenvolve ali em 1900, início do século XX, depois ela vai ganhar uma forma mais geral lá no final dos anos 20, onde ele vê que houve um momento que o capitalismo se desenvolvia e que ele conseguia se desenvolver não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de mais liberdades, de melhorar a vida da maioria das pessoas, de se criar mais alternativas. E chegou um momento no século XX, já com países dominantes no núcleo do capitalismo, instaurado aquele núcleo central de poder, os países que detêm o monopólio do capital, que não, até os países atrasados, eles não conseguiriam resolver a fundo os problemas da massa do povo, os problemas mais básicos, tá? De emprego, remuneração e etc., sem fazer uma transição, sem uma revolução socialista. Então, a Revolução Russa de 1917, longe de contrapor a tese do Trotsky, ela, na verdade, é uma revolução onde Lenin, que tinha divergências com Trotsky nesse domínio, onde Lenin se torna adepto da interpretação que Trotsky tinha da União Soviética, da Rússia, né? A União Soviética não existia ainda, da Rússia desde o início do século XX, ao fazer o quê? Uma revolução socialista na Rússia. A outra tese que existia era o seguinte: como a Rússia é um país atrasado, não teria como fazer socialismo na Rússia, então teria que primeiro desenvolver o capitalismo de uma forma ou de outra, para que depois desse desenvolvimento o socialismo tivesse colocado. Então, na verdade, a Revolução 17 é uma confirmação da tese do Trotsky. Inclusive, há relatos, por exemplo, Adolf Wolff, que acabou se suicidando por perseguição em 1927, ele escuta da boca do Lenin, relata na sua carta de suicídio, que ouviu Lenin falar em mais de uma ocasião que em 17, a respeito do caráter da Revolução Russa, era Trotsky que estava certo e não o próprio Lenin. Então vemos aqui, ele faz uma série de afirmações, aí a gente elenca. Em primeiro lugar, a teoria da revolução permanente foi comprovada, porque a União Soviética se dissolveu em 1991, ele trata isso inclusive Não. Vamos ver. Como um processo de restauração capitalista, da qual a própria burocracia do Estado soviético torna-se a burguesia. Ele afirma que a teoria do socialismo num só país, ela surge com Bukharin, entre 23 e 24. Ele afirma também que essa teoria da revolução permanente de Trotsky, ela foi comprovada na Revolução de Outubro, e que o próprio Lenin, que tinha divergências com Trotsky, mudou de opinião, mudou de posição e adotou a concepção trotskista ao fazer a Revolução de Outubro. Gustavo Ele também cita... nunca disse isso. Gustavo nunca disse isso. A Revolução Permanente, Pedro, ela foi elaborada em 1927.
o Lenin já tinha morrido, né? O livro aqui, né? O, o livro que a Revolução Permanente, eita, pô, é muito livro. Tirei toda a minha biblioteca aqui, né? Teoria da Revolução Permanente, como a gente conhece nossa versão, né? Ela foi concluída em 27. O Gustavo disse, né, e você está distorcendo, é que o Lênin apoiou, o Lênin e o Trotsky tinha uma divergência da concepção da revolução na Rússia. E depois, né, os dois fizeram, digamos, as pazes, como bem está documentado na própria teoria da Revolução Permanente, na própria história da Revolução Russa, do Trotsky, e no próprio livro do Pierre Brouet, Comunista contra Stalin, né? Que tem ali no final do livro do Brouet, e mais tarde eu vou entrar nessa questão, os arquivos de Moscou, né? Inclusive, isso é muito documentado pelo Brouet, né? Mas, enfim, eu vou falar isso agora, porque mais para frente o João Pedro vai falar do Brouet, eu quero aqui mostrar algumas coisas do Brouet, entendeu? Então, você está criando o primeiro espantalho. O Gustavo não disse, não pode ter um, e era impossível ele dizer isso, já que, novamente, o, o, a Revolução Permanente, é, a Revolução Permanente foi escrita em 27. Foi quando o livro, foi quando o livro foi concluído. Tá entendendo? Então o Stalin estava morto. Ah, poeta, mas Stalin poderia, se tivesse vivo, ser contra, ter crítica. Poderia, mas a gente nunca vai saber disso, né? Eu tento acreditar que não, porque a Revolução Permanente, no quesito partido e concepção de partido, segue na linha do Lênin. Inclusive, segue muito radicalmente essa linha, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? O que o Lênin achava da Revolução Permanente, já que Lênin morreu antes, tá entendendo? Antes. Então é absurdo falar que Lênin era contra a Revolução Permanente. É claro que em 1926, o Trotsky, na prisão, né, vai escrever um texto chamado Balanço e Expectativa. Ali é a primeira vez que o Trotsky fala em Revolução Permanente, em 1906. Porém, esse texto, esse livro passa aqui batido, né? Não tem uma adesão, não, a gente geralmente não. Até porque esse texto, que está na teoria da Revolução Permanente, ainda era um texto inicial. O Trotsky ainda estava elaborando o que tinha acontecido ali. Mas repare, o João Pedro não sabe o que é revolução permanente. Ele acha que revolução permanente é uma revolução mundial que acontece ao mesmo tempo. E não é. E não é. Então ele está com uma outra ideia do que é revolução permanente. O Gustavo é muito ruim, né, disse isso. O Gustavo falou da concepção revolucionária da adesão ao partido bolchevique e Trotsky. Tem, né? Inclusive, ali no começo, o Trotsky tinha uma teoria que eu considero equivocada
sobre os camponeses, né? Então, e tinha essa divergência onde Lenin tinha, digamos assim, mais razão, né, nesse fato, né? Então, meio que é isso. Vamos continuar aqui. Mas, cara, vai ser só isso o vídeo inteiro. O Gustavo vai falar A, ele vai dizer que o Gustavo falou B. Que o fundamento basilar da Revolução Permanente seria de que o capitalismo não consegue expandir conquistas democráticas e que, porquanto, para você ter conquistas democráticas, seria necessária uma revolução socialista. Não, o Revolução. Não, cara, não, o Trotsky não fala em nenhum momento de conquistas democráticas. O Trotsky não fala nem, pode ser que ele esteja confundido com um programa de transição, que não é programa de revolução permanente. Programa de transição é programa para épocas pré-revolucionárias, né? Que em alguns casos o Trotsky dizia, né, que os programas mínimos democráticos devem ser baseados no que passa aquele governo, por exemplo, um governo fascista, um governo nazista. Então a gente começa ali com pautas democráticas para avançar, para derrubar esse governo e, enfim, fazer a revolução naquele país especificamente. Em nenhum momento o Trotsky fala em pautas democráticas.